RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu. Integrante da rede Bandeirantes de Rádio. A notícia debatida por especialistas. Foz do Iguaçu hoje. Foz do Iguaçu hoje. Oferecimento Bioetos, Centro Médico, especializados em você. Apresentação Malu Balona. Olá, olá, muito bom dia. Nesse sábado 23 de junho, nós estamos aqui com mais uma edição. Brevemente faremos um ano já do nosso programa, nossa revista eletrônica Foz do Iguaçu hoje. Mais uma edição nesse horário alternativo, devido à questão dos horários da Copa do Mundo. E nós estamos aqui num sábado que já não está tão frio. Olha, aqui no estúdio está 21 graus. Está bem agradável. Lá fora também, né? E a minha convidada hoje é uma professora que veio para ensinar a gente a pensar. Ela está aqui para ensinar a pensar. Porque a gente faz tanta coisa no dia a dia, mas a gente não escuta assim, desculpa, eu estou ocupado. O que você está fazendo? Eu estou pensando. Isso aí a gente não escuta muito. E tudo sairia bem melhor nesse mundo se a gente tivesse mais gente pensando. Então nós estamos abrindo com muita satisfação a nossa revista eletrônica Foz do Iguaçu hoje, nesse sábado 23 de junho. A minha convidada é a professora Rosimere Salles. E o tema que nós vamos conversar hoje é pensata. Mas o que vem a ser pensata? Pensamento? Tem alguma coisa a ver com pensamento? Ela vai explicar isso tudo para nós, lembrando que o programa ele tem como objetivo, como uma linha editorial que a gente vem adotando aqui, sempre a ideia de trazer uma informação comentada por especialista, mas para despertar a consciência crítica no nosso ouvinte. A gente fala, nós temos uma audiência e temos uma vidência, porque a vidência é através do Face. Um alô para todo mundo que nos acompanha aí também através do Facebook, das redes sociais. E você pode participar do programa o tempo todo conosco, enviando perguntas, fazendo comentários. Enquanto nós comentamos, você também pode participar do debate conosco através do WhatsApp aqui da rádio, não é isso? Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Nós temos também o telefone da nossa rádio, o telefone que você também pode usar hoje, mais raramente, e temos através do Face as perguntas. Então você fica à vontade para participar conosco, isso aqui é uma conversa em casa, bem tranquilo nesse sábado, e nada melhor do que falar de pensamento. A minha convidada, a professora Rosimere Salles, ela tem uma formação, ela é graduada em Ciências Econômicas, e ela é pós-graduada em Docência de Ensino Superior. Ela é escritora de 2 livros, Consciência em Revolução, e ela também é coautora com o professor Moacir Gonçalves do livro Dinâmicas Parapsíquicas. É a professora Rosimere Salles, ela é empresária, ela é sócia da livraria Epígrafe, editora e livraria. Nós já tivemos aqui também o outro colega nosso, também professor sócio Hernani Brito, também trabalha nessa editora, diagramadora e revisora há décadas. Então ela revisa o pensamento dos autores, por isso ela é especialista em pensata. Muito bom dia, professora Rose. Bom dia, Marlo. Desculpa, bom dia a todos que nos acompanham, uma satisfação estar aqui. Bom, primeiramente, o que é pensata? Quem está acompanhando da Itália sabe o que é pensata, porque esse termo, ele é italiano. A origem, a etimologia vem do latim, mas pensata em italiano é sinônimo de parêmias, máximas, sentenças, pensamentos, provérbios, todos esses são sinônimos. Esse termo pensata, ele foi usado no Brasil com o sentido igual ao italiano, de pensamento, né, aforismos, anexins, pelo pesquisador Valdo Vieira. Foi ele que se apropriou do termo para o português. No Brasil, ele tem um outro sentido. Essa palavra, ela não é dicionarizada, ela não existe em nenhum dicionário, ela não consta no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é digamos, o corpus, né, de todas as palavras do idioma português. Essa palavra não consta ainda, mas ela é utilizada. Então, no meio acadêmico, ela significa posicionamento, ela significa position paper, né,
que é bastante conhecido, que é quando a pessoa, né, por exemplo, ela escreve algum artigo, algum material e ela se posiciona. Então, por exemplo, a pessoa, um pesquisador da academia que pesquisa, que escreve sobre, sei lá, rádio. Ele não pode se posicionar, ele tem que falar tudo que ele pesquisou sobre o assunto sem se posicionar. No position paper ou na pensata, ele pode se posicionar. Então, quando há um posicionamento do autor, é chamado de pensata na área acadêmica. Tá? No caso, mesmo ele sendo adotado, tem revista científica brasileira com esse nome chamado pensata. Que interessante. Mas ela não é usada no mesmo sentido do que o professor Valdo... ditado, provérbio, como você comentou. Eles colocam assim, pensata, pensamento, ata. Então, seria um pensamento em ata. O que é a ata? A ata é um registro. É como se fosse um registro do pensamento da pessoa. Entendi. Também então, não deixa de ser, só que ela não é a pensata no sentido do aforismo, do provérbio, da parêmia. Ela é uma sentença breve, ela é a definição mais simples que eu achei foi essa aqui, ó. Uma breve narrativa que expressa uma mensagem de fundo moral. Expressa uma sabedoria, expressa uma ética. Então, de maneira sintética. A pensata da academia não é assim, e a pensata do jornalismo também não. No jornalismo, existe também essa palavra pensata, ela é usada. Tem colunas de jornais com o título Pensata, onde os comentaristas colocam as suas opiniões. Então, ela também é usada, mas, por incrível que pareça, mesmo sendo bastante usada, tanto na área jornalística quanto acadêmica, ela não é dicionarizada. Não é dicionarizada, é curioso. E você vê, ela expressa uma condição que eu considero bem importante no jornalismo e na nossa comunicação oral de maneira geral, nos meios sociais, nas mídias e tudo mais, que é a capacidade de ser objetivo. Exatamente. Há pessoas que você pergunta, o que é a pensata? Bem, vejamos, de alguma forma, quem sabe, talvez... Pensando bem, obrigada, terminou o tempo, porque a mídia é rápida. Então, a pessoa precisa adotar uma forma de linguagem que ela seja clara e que ela seja sintética, objetiva. Todo mundo que treina isso se sai melhor lá no Enem, se sai melhor em redação, exatamente, se sai melhor até no convívio. Porque quando uma pessoa é objetiva, ela vai ao ponto, ela vai aonde dói, ela não perde tempo com todos aqueles arabescos intelectuais. E muita gente pensa, professora Rose, que o ditado, o provérbio, é só poesia, é só uma coisa para criar uma espécie de um malabarismo intelectual com as palavras. E não é bem assim, né? Na verdade, essa categoria, digamos assim, né, de organização do pensamento, ela ajuda em muita coisa. Para a pessoa que quer desenvolver a capacidade de escrita, de fazer síntese, né, de associação de ideias, é o melhor exercício que tem, porque você pode pegar um texto enorme, é como se você fosse fazer uma sinopse, uma resenha, só que de maneira breve. Então, uma pensata, ela não é um texto longo, não nessa categoria, tá? Ela é um texto breve, são algumas linhas, né? São frases curtas, geralmente, e elas têm essa característica. Primeiro, ela tem começo, meio e fim. É uma ideia que é expressada, aquilo tem um caráter de ajudar a pessoa a gerar reflexão da pessoa. Ela provoca, ela provoca algo. Ela faz então pensar. É a mensagem de uma sabedoria, é uma mensagem, como que a gente vai dizer assim, a moral da história? A moral da história. O resumo da ópera. É o resumo da ópera. Então é aquilo que a pessoa lê e ela tem que, e aquilo traz algum acervo de conhecimento, de reperspectivação, de renovação na pessoa. Senão ela não tem esse caráter, né? Senão ela não é uma pensata, ela é uma frase, ela é jogada, ela não... Então existe um aspecto de reeducação na pensata, exatamente, de reflexão, de reciclagem, de mudança de modos de pensar. Exatamente. Então, como a sabedoria popular
faz muito isso no nosso cotidiano. Exatamente. Mas ela também traz muitos erros, que são perpetuados de geração a geração. Quantos ditados populares não são verdadeiros? Muitos. Eles são incorretos, ou são preconceituosos, ou desensinam. E às vezes estão, assim, anacrônicos, né? Então, por exemplo, tem muitos provérbios, e aí há uma diferença entre o provérbio e a parêmia. Porque o provérbio, o ditado popular, o adágio, ele tem mais uma conotação de senso comum, de coloquial, comum, mas também de cultural, no sentido de passar de um para o outro. Então, não se sabe quem é o autor, não se sabe de onde surgiu da experiência de grupos, da experiência de alguém, e aquilo foi passando de boca a boca, né, e se perpetuou, principalmente os provérbios. Então, por exemplo, né, tem um que eu não estou lembrando, que fala assim, para você beber água pura, você tem que levantar, quem cedo madruga, bebe a... Tem alguma coisa assim? Relativa a isso. Então, quando você pensa nisso, mas quem cedo madruga, tomar água mais pura, isso quer dizer o quê? Para nós, nada, a gente bebe água encanada, né? A gente tem filtros, hoje os mais modernos, mas quando você pega a história da humanidade, você vê que os animais bebiam daquela água. Da mesma água do rio. Da mesma água do rio, se você não levantar cedo, os animais já beberam, aquela água está suja. Então, tem um fundamento histórico que, se você for olhar na raiz, existe um motivo dele ter sido gerado. Mas ele fica anacrônico, como você disse, ele perde a razão. Então, você vê hoje... filtrado, olha, eu estou aqui com o meu copinho, a professora também, a gente foi ali no filtro, água geladinha, exatamente, bebemos água filtrada. Então, muitos hábitos mudaram, mas os ditados, eles se tornam, então, vamos dizer, caducos com o passar do tempo. Aqui, ó, cavalo dado não se olha os dentes. Primeiro, ninguém ganha cavalo mais hoje, né? E segundo, quem é que vai olhar o dente do cavalo? Mas, na época, você tinha que olhar, porque era o dente que mostrava se ele era saudável, se ele não era saudável, enfim, né? Então, tem um fundamento que vem lá da história, mas que... Então, assim, curioso. O provérbio, ele tem muito essa característica, né? Agora, a parêmia, ela ela é mais, digamos assim, aprimorada, ela tem vem muito através das citações, então há muitos grandes pensadores, quer ver? Tem um aqui, por exemplo, do Carlos Drummond de Andrade: há livros escritos para evitar espaços vazios na estante. Veja bem, é uma parêmia, ela tem começo, meio e fim, ela faz a pessoa pensar, afinal... se tem livro só para deixar a estante vazia, significa o quê? Que aquele livro não tem fundamento nenhum, faz a pessoa pensar, né? É sintética e é uma citação. Então, muitas das parêmias, elas são citações de grandes pensadores e tudo mais, né? Professora, nós vamos partir para o intervalo, mas eu gostaria de fazer um comentário sobre aquele cavalo dado se olha os dentes. O professor Valdo Vieira, que é um cientista renomado, propositor da ciência e conscienciologia, dizia: cavalo dado se olha os dentes, porque pode ser uma fria total. Então, vamos partir para o nosso intervalo, nós voltamos já, não saia daí. Estamos apresentando Foz do Iguaçu, hoje. A apresentação, Malu Balona. No início da década de 1970, quando Itaipu foi planejada, imaginava-se um salto na produção de energia e no desenvolvimento do Brasil e do Paraguai. Mas nunca se imaginou um salto como esse. Do início da produção até hoje, a soma de toda a energia produzida nesse tempo, seria possível iluminar o planeta inteiro por 40 dias. E sabe o que é melhor? Energia que vem das águas, limpa e renovável. Itaipu, 44 anos, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Suas próximas férias podem ser incríveis em destinos como Orlando, Miami ou Las Vegas. Ou em frente ao Blue Park, um dos maiores parques aquáticos do sul do Brasil. Venha conhecer Maimabu, o melhor negócio para quem busca férias inesquecíveis sem preocupações. Agende sua visita pelo 45-3521-2080 e conheça o apartamento modelo. As melhores férias da sua vida estão no Maimabu e o passe é livre para as atrações do Blue Park.
JC Terraplenagem trabalha com implantação de condomínios, loteamentos abertos, escavações, aterros, infraestrutura e calçamento. Mão de obra especializada e maquinários de confiança. A qualidade é garantia e temos o melhor preço da região. Solicite um orçamento. Ligue 45 3525 2218 ou 984 335953. Avenida Olímpio Ravaim, 1610, Parque Imperatriz, Foz do Iguaçu. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 99948 0137. Bioetos, especializados em você. Voltamos a apresentar Foz do Iguaçu hoje. Apresentação Malu Balona. Estamos de volta com a nossa revista eletrônica, sempre lembrando que o programa tem como o seu objetivo uma linha editorial de despertar a consciência crítica. Por isso que a gente repete, não precisa acreditar em nada do que nós estamos falando, seja quem for o nosso convidado, não porque ele não mereça crédito, ou eu também. É porque o filtro tem que estar nos seus ouvidos. Faça o filtro, veja o que tem sentido, o que tem lógica, e aproveite o que você achar interessante e jogue fora aquilo que não achar. Nós temos aqui comentando a presença de algumas participantes. Olha, a Adriana Bechara entrou agora, a Isoela de Floripa está dando um alô, a Marilu que está falando lá de Minas Gerais que ela está de olho. Bom dia às duas feras, viramos feras aqui, ó. Aqui quem mais? Nós temos então a Valéria Brilhante que já está aqui conversando conosco, o nosso querido colega Guilherme Wojciechowski, que eu estou acertando, cada vez falando com mais propriedade. Enfim, estamos aqui muito bem acompanhados, e a nossa convidada é a professora Rosemary Salles. Ela tem uma especialidade na área das pensatas. O que é a pensata? É uma organização de pensamento. Então, a pessoa vai aprender a organizar o seu pensamento e dar o seu ponto de vista. Essa professora ela é graduada em Ciências Econômicas, ela é pós-graduada em Docência de Ensino Superior, ela é escritora, tem 2 livros publicados aqui na minha frente. Eu tenho uma boa notícia também para os nossos ouvintes e audientes que estão lá no Face. Esse livro, Consciência em Revolução, que a professora escreveu sobre a experiência dela na área política, uma coisa fora de série, uma dissidência política muito interessante, e um exemplo para muitos que estão hoje também envolvidos nessa condição. Ela está oferecendo 3 livros desse para sorteio. De quem? De quem entrou primeiro. E quem já tem, fala, não, eu já tenho o livro, então a gente doa para o próximo. E assim vamos, né, Christian? Você me ajuda aí a fazer o controle da turma. E esse outro livro da professora, Dinâmicas Parapsíquicas, ela fala de uma experiência que é realizada no CAEC, o Centro de Autoestudos da Conscienciologia, que vocês já conhecem, nós já trouxemos aqui o gestor voluntário do CAEC para falar a respeito, que é um campus de pesquisa com diversos laboratórios, e dentre esses laboratórios nós temos essas dinâmicas parapsíquicas. Elas ocorrem de segunda a segunda, em vários horários do dia, elas são, na sua maioria, abertas ao público interessado. Nós já tivemos aqui o professor Mário Oliveira falando das bioenergias, são experiências bioenergéticas que a pessoa vai fazer dentro de áreas específicas. É só você ler no site do CAEC, www.caec.org, e ali você tem uma série de dinâmicas que a pessoa pode consultar em qual ela gostaria de participar. Esse livro a professora fez em parceria com o professor Moacir Gonçalves, porque ele é o propositor das dinâmicas, e ele é que inaugurou esse tipo de trabalho que vem ajudando centenas, milhares de pessoas ao longo do ano. Basta dizer que só numa dinâmica, mais de 1.000 pessoas são assistidas durante o ano. Então isso é bem importante, são 22, então é muita coisa para a gente trabalhar. E eu lembro também a vocês que esse programa tem por objetivo o princípio científico da descrença. Não acredite em nada, nem no que está sendo informado. Experimente, põe em prática,
vê a validade, se for bom você adota, se não for, deixa de lado. E crenças não ajudam, o que ajuda é a experiência que cria convicção. E as pensatas nos ajudam muito nesse sentido, não é mesmo, professora? Elas nos fazem refletir sobre aspectos da vida que a gente, às vezes, nunca pensou. Na verdade, né, Malu, se ela não cumprir esse papel, ela não é uma pensata, né? Ela tem que cumprir um papel de educação. Reeducação, de educação, de reeducação, de cultura, de questionamento, de reflexão, né? Porque senão ela vira uma frase, uma oração que não acrescenta quase nada. Em nada, né? Então, assim, a gente... Você está dando alguns exemplos eu estava que eu achei dando bem interessantes, né? Você sim. deu de um provérbio popular, falou da água, aquela questão que no seu tempo era útil, hoje não, do Exatamente. Cavalo, que nós vimos, que o cavalo dado se olha assim, os dentes, é bem prudente fazer isso, mas você estava falando da diferença entre um ditado, um provérbio e uma parêmia, que é uma pensata mais sofisticada. Exatamente. Então, o provérbio, ele tem mais essa característica, né? Eu tenho alguns aqui, por exemplo. É melhor prevenir do que remediar, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, veja bem, hoje, pra gente, com ferro fere, quem é que vai ferir com ferro? Mas, gente, se a gente for ver no passado, tudo era na base do ferro. Né? Então, assim, tinha um sentido, né? Filho de peixe, peixinho é, quem semeia vento colhe tempestade, ou seja, todos nós já ouvimos em algum momento falar sobre, isso faz parte do nosso cotidiano, da cultura, né, de grão em grão, galinha enche o papo, é melhor um pássaro na mão que dois voando, gente, são centenas, milhares, né, a gente tem vários livros, vários dicionários, aliás, centenas de dicionários de citações, dicionários de provérbios, dicionário de parêmias, onde a pessoa pode até se embasar para poder, primeiro, assimilar, né, o que foi escrito por outras pessoas, e também para fazer o exercício de escrever as pensatas, né? Muito bacana. Porque, assim, se a gente for ver, existem vários tipos de pensatas, não no sentido não só dessa classificação, né? Porque, por exemplo, a gente tem as pensatas que são mais produtivas, mas também a gente tem aquelas que são mais negativas. Sim, negativas que são chacotas, são sátiras, né? Isso geralmente, ironias, então também tem outras que são mais, eu chamei de ritmadas, né? Porque são versos, são rimas, né? São poéticas. Então, se a gente for ver, existe um universo né? Muito interessante. E aí você tem aquelas, as afirmativas, né, então, afirmando alguma coisa, as negativas, exclamativas, por exemplo, tem uma aqui, ó, viva a bactéria, sem ela não evoluiríamos. Você vê, Rose, como isso tem sentido, saiu recentemente uma pesquisa mostrando que 57% do nosso corpo é formado por fungos, bactérias e micro-organismos, e só o restante é que eu posso chamar de eu, assim, que é o meu corpo. Pois é, são 4 quilos de bactérias nós temos no nosso corpo. Isso. É um mundo, é um planeta. É um planeta. É um planeta. Então cabe muito bem isso. Exatamente. Aí, nós não viveríamos sem elas. Exatamente. Então, esse aqui é uma exclamativa, né? Então, tem outras que são onomatopeias, que se chama, quando se imitam sons. Tem as fábulas. O que são as fábulas? São aquelas onde os animais têm uma atuação como se fosse um ser humano, né? Vamos ver... O patinho feio, e aí já é uma historinha, negra, né? Ovelha negra. Então, tem sempre essas expressões, às vezes elas são realmente pejorativas e podem até fazer muito mal, né? Exatamente. Há pensamentos que o melhor é que eles não tivessem sido expressos, e muito menos grafados, porque eles não estão ajudando em nada. Então, nós temos que pensar nessa questão construtiva. Eu estava conversando com a professora Rose aqui, antes de nós iniciarmos o programa, que ontem, ao ver a temática, que é a pauta, eu estava pensando, uma pessoa que hoje está em casa, num quadro de depressão, vivendo um momento crítico, uma boa pedida para essa pessoa seria, se ela tiver um único pensamento construtivo durante o dia, ela escrever esse pensamento, ela colocar lá. Não, agora que eu vi o sol tá brilhando, tá um dia bonito, eu tô achando que eu tenho esperança de resolver o que eu tenho. Escreva. Isso é uma pensata para você. Amanhã você relê isso no momento que você estiver mais desmotivada, você fala, não, se ontem eu podia pensar isso, eu ainda sou isso, eu acho isso ainda. E você começa a sustentar o
seu processo de mudar o ritmo e a abordagem do pensamento mais otimista. Então, você acha que as pensatas também são terapêuticas, professora? Sim, com certeza. No âmbito da conscienciologia, conforme a gente já falou, essa palavra pensata, ela está sendo usada no idioma português, né, de modo inédito pela conscienciologia. A primeira pessoa que falou sobre isso foi o Valdo Vieira. E o Valdo Vieira, o pesquisador, né, propositor da conscienciologia, ele começou a escrever pensata justamente lendo os dicionários, os livros sobre pensatas, sobre parêmias, em vários idiomas, e ele foi acumulando, né? Então, ao final da sua vida, ele foi, colocou isso como uma prioridade. Então, tudo, né, no cotidiano dele se tornava uma pensata. Tudo que ele observava das pessoas, as experiências que ele tinha, o que ele lia dos dicionários, ele pegava um dicionário de parêmias e dali ele tirava alguma ideia ou até adaptação. Então, por exemplo, tem uma que ficou bastante gravada, que ele pega um provérbio, que ele fala assim, como que fala? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Ele adaptou e ele colocou, ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de prisão. Se formos aplicar isso agora nesse momento evolutivo... Eis o provérbio ideal. Esse é o ideal. Então, 100 assim, anos de interprisão. Exatamente. Então, o que ele fez? Ele fez releituras do que já existe, como ele fez abordagens diferentes e associações de ideias, né, com fundo e com objetivo evolutivo. Ajudar as pessoas a evoluir, a pensar na evolução, né, a se auto-reciclar. Então, a gente tem, no universo das parêmias, a gente tem os autores que eles propuseram várias parêmias e tem livros específicos de uma só pessoa com N citações, N parêmias. Pensamento. Se você quiser entrar na internet, você vai colocar o pensamento de Balzac, por exemplo. Vamos supor que você está com esse livro para fazer uma resenha do seu trabalho, no seu curso, da sua monografia, o que seja. Você vai lá, o pensamento de Balzac. Honoré de Balzac, um escritor francês do século XIX, famosérrimo, e ele tinha uns pensamentos bem interessantes, né, professora? Pois é, e é interessante, né, Malu, que eu também trouxe aqui um livro do Balzac, não sei se dá para ver aí, mas o que acontece? O Balzac, ele é, assim, dos maiores escritores de todas as épocas, né? Pela quantidade de material, né? Isso é escrito, incontestável. Pode a pessoa mas não gostar, mas que ele é famoso, ele é famoso. Mas ele também reuniu pensatas não dele. Então, ele era fã do Napoleão, e o que ele fez? Ele fez um livro só com tudo que ele acumulou sobre o Napoleão, de frases que foram ditas sobre o Napoleão, em N tipo de jornais, materiais de divulgação. Então veja bem, a gente tem um livro que são coletâneas de um mesmo autor, mas não são parêmias deles. Ele usou as frases da pessoa. Inclusive, é uma frase bem interessante, que nós vamos partir para o intervalo, mas eu vou deixar aqui para os nossos ouvintes e os nossos audientes que estão lá no Face, que é: roupa suja se lava em casa. Isso é uma expressão napoleônica. Então. Foi usado num contexto dele, de política, etc. Pode até ser que esteja aqui. Talvez até esteja aí. Nós vamos partir para um intervalo, mas fique aí, você que chegou agora, nós estamos falando sobre pensatas, organização do pensamento, posicionamentos, ditados, provérbios, uma coisa interessantíssima para manter um nível de boa conversação. É nessa boa conversa que a gente fica, e voltando já já. Estamos apresentando Foz do Iguaçu, hoje. Apresentação, Malu Balona. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão
de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. JC Terraplenagem trabalha com a implantação de condomínios, loteamentos abertos, escavações, aterros, infraestrutura e calçamento. Mão de obra especializada e maquinários de confiança. A qualidade é garantia e temos o melhor preço da região. Solicite um orçamento. Ligue 45 3525 2218 ou 984 335953. Avenida Olímpio Ravaim, 1610, Parque Imperatriz, Foz do Iguaçu. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na NetFoz a internet é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo! Com a NetFoz você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Está esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo. Rua Marechal Deodoro, 1606, esquina com Xavier da Silva. Ou ligue 2102-0533. Anotou? 2102-0533. NetFoz. Suporte de internet em até 1 hora em horário comercial. No início da década de 1970, quando Itaipu foi planejada, imaginava-se um salto na produção de energia e no desenvolvimento do Brasil e do Paraguai. Mas nunca se imaginou um salto como esse. Do início da produção até hoje, a soma de toda a energia produzida nesse tempo seria possível iluminar o planeta inteiro por 40 dias. E sabe o que é melhor? Energia que vem das águas, limpa e renovável. Itaipu, 44 anos, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. 11h03. Nas festas de inverno, cuidado com as queimadas perto da rede elétrica. Fogueiras e fogos de artifício devem ficar bem longe dos fios de energia e linhas de transmissão. E não esqueça, soltar balão é crime e pode acabar com a alegria do seu arraiá. Com estes cuidados, é só preparar a quadrilha e aproveitar. Copel, pura energia, Governo do Paraná. Voltamos a apresentar Foz do Iguaçu hoje. Apresentação Malu Balona. Aqui de novo com vocês, vamos dar aqui para Isoé Deise Pedroso, está cumprimentando a professora Rosemary. Sua tertúlia desta semana estava maravilhosa e hoje suas colocações novamente esclarecedoras, lá de Floripa. E também tem aqui uma amiga queridíssima, que eu já não vejo há algum tempo, que é a Cristina Queiroz. Malu, bom dia, Rose, de São Paulo. Cris, saudade, Cris. Tá vendo? Você deixou saudades, ai. Esperamos você em Foz. Esperamos você aqui, você que é do pensamento livre, você que é a moça da cabeça da intelectualidade. A Nilma Passos está aqui também, a Carla Galdino está dando bom dia lá da Flórida. Opa! Então nós temos, continuando aqui com a Adriana Bechara, que está nos acompanhando, e a Marilux, toda essa turma está aqui. A Rainildes também está aqui com a gente. Então, é importante nós lembrarmos que um dos objetivos da rede comunicadora Iguaçu, se não o seu objetivo primordial, é trabalhar com educação e pesquisa. Então, nós estamos numa linha muito clara nesse sentido. Por quê? Porque o meio de comunicação tem uma responsabilidade enorme. A responsabilidade dele é ser educador, é ser educadora, e não espalhar fake news, factoides, besteiradas, gastar tempo para falar da vida dos outros, ou então de uma política inócua, ou até de uma política mal intencionada. Nós temos esse diferencial na rede comunicadora, que é ter a liberdade de trabalhar com a educação no que ela tem de mais avançado, que é mudança do pensamento. Se a gente pudesse hoje, agora, mudar certos pensamentos, o resultado da nossa vida seria outro. E as pensatas têm esse papel, não é, professora Rosemary? Sim, exatamente. Então, vejam, uma pessoa como o professor Valdo Vieira, né, que escreveu inúmeros tratados, mais de 50 obras, e ao final da sua vida, a sua mega obra, a sua obra-prima é um livro sobre pensatas. Então, esse livro aqui eu trouxe um só, por causa do peso. São dois volumes, não sei se dá para ver. Né, professora? Não sei se tem como ver. Enfim, são 2 volumes.
Aqui tem milhares de pensatas, são 20.800 pensatas nessa edição. Por quê? Porque após ele ter lançado, ele escreveu mais algumas milhares e vai ser publicado, né, agora, póstumamente. É uma segunda edição, que vão ser 3 volumes, no caso. Agora, veja, uma pessoa como o professor Valdo, com tantas ideias novas que ele trouxe, a obra-prima dele é um livro sobre pensatas, que ele chamou de ortopensatas. Por quê? Orto, esse prefixo significa correto, né? Certo, direto. Então, o que acontece? Ele redigiu justamente para poder esse livro servir como elemento de reciclagem para as pessoas, mas para ele mesmo, né? Então, quando ele renascer, a ideia dele é acessar esse então, você livro. vê que coisa mais avançada que é a conscienciologia, quando ela propõe que o saber, de fato, não ocupa lugar. Tudo que você produziu de bom e tudo que você pensa hoje, tudo que você aprendeu, mudou, amadureceu, você recolhe amanhã numa outra existência. Então, as vidas consecutivas, sem ela, sem essa visão, sem esse modelo, essa referência, esse paradigma, a vida seria totalmente sem sentido, sem objetivo algum. E a gente vê que tudo na vida tem um objetivo bem sério. Se você abrir esse livro em qualquer página, tudo que você encontrar aqui vai ajudar de alguma maneira você a pensar diferente. Então, pode repetir, professora? Léxico de ortopensatas. Léxico de ortopensatas. Esta é a obra-prima de Valdo Vieira. Agora, ele já tinha uma noção, quando ele escreveu esse outro livro aqui, chamado Manual dos Megapensenes Trivocabulares. Essa é uma pérola. É uma pérola. Esse é um livro onde todas as, vamos dizer, entre aspas, pensatas que tem aqui, elas têm 3 palavras. Ele chamou de megapensene. Mega quer dizer o grande, pensene, os nossos participantes aqui do nosso programa já têm familiaridade com esse termo, pensamento, sentimento e energia, quer dizer que são grandes pensamentos com sentimentos e energias que só tem 3 palavras. Exatamente. Olha que coisa fantástica. Então, veja bem, na época ele não se falava em pensatas, mas hoje, a gente conhecendo todos os conceitos de pensatas, a gente pode dizer que esse livro aqui também é feito de pensatas, porque não tem a menor dúvida. São as unidades mínimas lexicais, de frases, de orações, que trazem algum significado. Então, se você pegar qualquer frase dessas, você vai ver que aqui ela tem a mesma filosofia. A frase ela tem começo, meio e fim, ela é sintética, ela é autoexplicativa e ela gera algum nível de mudança de pensamento. Então, ela faz a pessoa pensar. Cultura exige cultura. Um pensamento. Faz você pensar. Há curas prazerosas. Olha só, são frases curtíssimas. A natureza ensina. Olha, combatamos nossos erros. Precisa falar mais alguma coisa? Não precisa, né? Então, ou seja, daqui já foi um laboratório para ele escrever pensatas, né? Para chegar, então, nesse compêndio aqui, né, de 2 volumes, e onde a próxima vai ser 3 volumes. Mas, enfim, em termos de conscienciologia, a gente tem esse livro aqui, chamado Vida, Oportunidade de Aprender. É um livro, por sinal é do meu pai, mas assim, não é por isso que eu trouxe, não. Eu trouxe porque... uma pensata, porque vida, oportunidade de aprender, é uma pensata. Perfeito. É um título pensata. Exatamente. Né? Em si mesmo, ele encerra todo um entendimento para qualquer pessoa. Mas eu trouxe esse livro porque ele colocou, lá na página 145, isso, antes do professor Valdo falar de pensatas, ele colocou uma listagem de máximas, provérbios e citações com 100 máximas, falando de N assuntos diferentes, só que no caso aqui ele trouxe, tem citações, né, lá, Alves, mas também tem autores desconhecidos, que são, no caso, os provérbios, né, tem do professor Valdo Vieira, tem de vários autores, mas, quer dizer, foi um primeiro esboço, né, de uma pessoa que já
que gosta, né? Eu sei que ele gosta disso, ele gosta de ler máximas e provérbios, né? E ele colocou no livro dele. Então, assim, já foi uma primeira experiência, né? Que eu achei bacana de colocar também, que do âmbito da Conscienciologia já houve uma valorização, né? Das pensatas. E aí, depois dele, lógico, né, o professor Valdo vem com... Aí arrasa, né? Aí é um mega compêndio. Eu estava comentando com a professora Rosemary, que dando aulas de Conscienciologia há mais de 30 anos, eu, quando chegava num país onde eu ia residir, ou estava só de passagem para dar aulas, a primeira coisa que eu fazia era comprar um livro de provérbios da cultura local. E, a partir dali, eu usava como técnica de comunicação, eu empregava algum desses ditados. Por quê? Porque isso horizontalizava a minha plateia comigo. Mostra o abertismo do professor, do comunicador, que ele está incluindo aquela cultura. E também cito que no meu livro Autocura através da Reconciliação, ele foi publicado em 2003. Eu tenho mais de dezenas de pensatas pessoais que eu coloco ali. Por exemplo... ele cita a sua aqui. Se o afeto une, o desafeto ata. A pessoa não esquece, porque são duas palavras fortes. Sim. Então, quando você expressa o seu pensamento numa pensata, você aglutina mais energia naquelas palavras. E quando as pessoas repetem aquilo, a energia vai ficando cada vez mais forte. Por isso que as pensatas construtivas, terapêuticas, profiláticas, educativas, elas são um benefício enorme para a humanidade, não é isso, professora? Agora eu vejo assim, infelizmente a gente não tem uma valorização disso, não, ainda não. Agora, o Eucárdio de Rosso, que é uma pessoa que também pesquisa esse tema, ele descobriu, eu achei muito interessante, existe uma associação sem fins de lucro em Portugal, ela se intitula Única no Mundo. Eu desconheço se realmente existem outras, mas que estuda as parêmias. Eu achei isso muito bacana, e eles conseguiram se associar à Unesco e criaram a Unesco, junto com essa associação, ela se chama, deixa eu ver aqui se eu tenho o nome aqui, Associação Internacional de Paremiologia, AIP. Ela conseguiu, junto com a Unesco, eles criaram clubes Unesco de paremiologia. Ou seja, clubes para estudar parêmias. Que coisa fora de série, porque são uma biblioteca. Se você tem uma coleção grande de parêmias, você tem uma biblioteca internacional das culturas do mundo inteiro. Portugal é fortíssimo nas parêmias, nos ditados, nos provérbios. Muitos deles que nós repetimos hoje aqui no Brasil vêm dos nossos colonizadores portugueses, porque eles têm uma linguagem rica, né? Os grandes escritores, os grandes poetas mesmo da língua portuguesa de Portugal, eles têm uma riqueza muito grande e eles usam demais a questão do ditado, do provérbio, do adágio, da pensata. Então, tudo isso significa a mesma coisa. Uma pessoa que tem uma conversa assim, ela enriquece muito o seu vocabulário. Então, se você quer enriquecer seu vocabulário, fique atenta. Nós temos a entrada aqui da Kelly Pavão Santos, que ela está nos dando uma entradinha aqui. Fala de onde você está, ok? Para a gente saber aqui. Nós já temos gente da Flórida, de São Paulo, do interior de Minas Gerais, aqui mesmo de Foz do Iguaçu. Enfim, nós queremos uma conversa bem diferente, um debate bem amplo, porque os ditados estão em todas as culturas. Tem os ditados mineiros, os ditados paulistas, os ditados cariocas e internacionais também são interessantíssimos. Vale a pena você comprar um livro de parêmias, ditados internacionais. Você vai ver que nas mesmas línguas, às vezes, você encontra uma série de ditados traduzidos de alguma forma. Se você usa, por exemplo, uma maçã por dia, mantém o médico longe, você vai achar isso aí nos Estados Unidos, você vai usar na Inglaterra, an apple a day takes doctor away. Então você vai encontrar o mesmo ditado. Alguns são universais. Eles estão em português e em inglês. Agora, não vale traduzir ao pé da letra. Por exemplo, pão, pão, queijo, queijo. Você não pode dizer pão, pão, fromage, fromage, porque não quer dizer nada em francês. Absolutamente nada. E eu tinha um amigo que tinha especialidade em repetir todos os nossos provérbios em francês como se fosse a coisa mais natural. Avec moi, c'est 8 ou 80. Comigo é 8 ou 80. Não significa nada. Significa para nós. Então, a gente tem que entender também a parêmia regional, a parêmia cultural do país e a parêmia internacional, que qualquer pessoa vai entender, né, professora?
Agora, Malu, aqui no Brasil, a gente tem iniciativas, né? Existe um congresso brasileiro, né, de paremiologia. É bom explicar também que a ciência que estuda as pensatas, parêmias, provérbios, aforismos e tudo mais, é a paremiologia. Paremiologia, logos quer dizer o estudo, o tratado, e a parêmia é o ditado, o provérbio, a frase. O paremiólogo é o estudioso das pensatas, né, das parêmias, e o paremiógrafo é aquele que escreve parêmias, pensatas. E aqui no Brasil a gente tem um encontro, agora esse ano vai ser realizado no Nordeste. Ele não tem um encontro, ele não tem uma periodicidade, às vezes leva 2, 3 anos para se realizar, mas existe um congresso nacional que, né, de tempos em tempos, as pessoas que são estudiosas do assunto, elas se reúnem. E no âmbito da Conscienciologia, a gente tem uma instituição que é uma pré-instituição conscienciocêntrica, que a gente chama, né, que é um grupo que se reúne para estudar as parêmias. Ele é coordenado pelo Laurentino Afonso, que é um estudioso. Nós vamos convidá-lo brevemente, estávamos conversando no intervalo, convidá-lo para vir aqui, porque ele é uma autoridade, além do mais ele conhece o grego e o latim, então ele vai trazer a etimologia, quer dizer, a origem das palavras. Exatamente. Professor, eu vou dar agora um pequeno intervalo, não saiam daí, porque o assunto aqui está borbulhante, cheio de pensamentos construtivos, nós voltamos já já. Estamos apresentando Foz do Iguaçu, hoje. Apresentação, Malu Balona. Utilidades domésticas, Casa Vitória. Utensílio para bares, hotéis e restaurantes, Casa Vitória. Uniformes profissionais para seu negócio, Casa Vitória. Fogões, fornos, eletrodomésticos em geral, Casa Vitória. Presentes, decorações, flores e arranjos também na Casa Vitória. A Casa Vitória agora está com estacionamento próprio para clientes. Rua Fagundes Varela, 481 Vila Portes. Fone 3028-9939. Casa Vitória. Quem conhece, confia. Casa Vitória. Loteamento Vila Florata. Lotes a partir de 360 metros quadrados com infraestrutura completa. Pagamento facilitado. Entrada de 20% e saldo em até 120 vezes. Ótima localização na Avenida Felipe Vancher. Fase final de entrega. Últimas unidades. Faça uma visita e se surpreenda. Vendas Sol Imóveis 45 30 28 05 44 ou acesse solimóveis.com.br. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 99948 0137. Bioetos, especializados em você. No início da década de 1970, quando Itaipu foi planejada, imaginava-se um salto na produção de energia e no desenvolvimento do Brasil e do Paraguai. Mas nunca se imaginou um salto como esse. Do início da produção até hoje, a soma de toda a energia produzida nesse tempo seria possível iluminar o planeta inteiro por 40 dias. E sabe o que é melhor? Energia que vem das águas, limpa e renovável. Itaipu, 44 anos, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Voltamos a apresentar Foz do Iguaçu, hoje. Apresentação, Malu Balona. De volta com muita satisfação, hoje recebendo com o tema das pensatas, que é a organização do pensamento, o posicionamento do pensador, recebendo aqui a nossa colega, professora e pesquisadora voluntária em Conscienciologia,
Rosemary Salles, ela é graduada em Ciências Econômicas, pós-graduada em Docência de Ensino Superior, tem 2 livros publicados, e ela é diagramadora e revisora de texto na Epígrafe, que é uma editora e livraria. Essa livraria editora, ela tem um site também, que se chama Shopcons, é isso? Ela está à disposição, você entra no Google, ali você põe Shop como loja, né, S-H-O-P, Cons, que quer dizer Unidade de Lucidez da Consciência. Isso aí é uma coisa muito séria. E a professora veio aqui nos trazer uma panorâmica interessantíssima sobre as organizações que existem hoje, que estudam parêmia, que tem uma em Portugal, um congresso de paremiologia que ocorre no Nordeste, não tem uma periodicidade fixa, mas ele aparece, e que nós temos uma instituição em Conscienciologia, coordenada pelo professor Laurentino Afonso, que se dedica exclusivamente ao estudo de parêmias. Nós temos ainda alguns minutinhos, professora, e eu queria que você apresentasse mais algumas das suas ideias aí que você trouxe para nós. Então, só para concluir, esse grupo da Conscienciologia que está pesquisando as parêmias, eles estão escrevendo um dicionário. E a ideia deles é muito bacana, porque eles estão vendo na história da humanidade quais foram as parêmias que têm ideias que são sementes da Conscienciologia. Que interessante. Ou seja, algumas ideias, elas não nasceram agora. Não, a gente uma ideia nasce de uma única pessoa, né, professora? Nós recebemos inspirações, sugestões, nós processamos ideias de outras pessoas. Dizem que o que a gente aprende veio de outras pessoas, e o que a gente ensina é o que a gente aproveitou daquilo que aprendeu, né? Então, a obra deles vai ser muito bacana justamente por essa panorâmica, né, histórica, né, das raízes, né, da Conscienciologia. E assim, minha próxima obra, né, Marlo, já fazendo também aí meu comercial, claro, você apresentando, vai ser justamente sobre ortopensatas. Mas por quê? Porque a experiência que eu tenho na redação de pensatas. E como que eu fazia isso? O professor Valdo, ele ministrava uma atividade chamada mini-tertúlias conscienciológicas, onde ele apresentava ideias avançadas da Conscienciologia. Então, a partir das ideias dele, eu redigia as pensatas. Então, isso me trouxe muito aprendizado, tudo isso que a gente está, né, passando através dos verbetes de quem está acompanhando e tudo mais, a gente vai, então, assim, compilar numa obra, né, e até o final do ano, aí acho que daqui a alguns meses a gente já vai ter essa obra impressa. Por hora, o que nós temos é o léxico de ortopensatas, e aí o que eu, assim, a título de sugestão eu deixaria é justamente o estudo das ortopensatas. Por quê? Porque nas ortopensatas, o professor Valdo, ele dá um caráter evolutivo, multidimensional, multiexistencial, cosmovisiológico, neoverponológico. Ele amplia todos os pensamentos a partir do paradigma consciencial. Então, isso traz uma bagagem de acervo cognitivo para a pessoa muito grande. Né? E, além disso, a pessoa que quiser aprender a sintetizar o pensamento, o melhor exercício é escrever pensatas. Escrever pensatas, isso está ao alcance de qualquer pessoa. Todo mundo tem, pelo menos uma vez ao dia, um pensamento construtivo, criativo, original. Por que não colocar isso no papel? Exatamente. No final do ano você tem um livro pronto. Então, na verdade, o nosso programa, ele traz sempre o especialista, aquele especialista que vem agregar valor à vida da pessoa, porque tudo que nós estamos trazendo aqui está ao alcance de qualquer pessoa motivada. A pessoa motivada, ela vai longe. E se esse trabalho aqui hoje nosso está ajudando na sua motivação, para a sua compreensão maior do texto escrito e do pensamento mais sintetizado, nós temos até um binômio: analisar e depois sintetizar, análise e síntese. Nós vivemos o tempo todo fazendo isso. Isso é uma forma da nossa crítica quanto ao mundo. A nossa visão do mundo depende disso. A análise dos fatos e a crítica que a gente faz sobre ele. E o terceiro fato é formar uma opinião. Então, a gente acaba formando uma opinião sobre tudo isso. Entrou aqui também a Mara Machado, que está aqui nos acompanhando, além da Kelly, que entrou agora por último. E nós precisamos agora passar os dados, professora, de como o nosso ouvinte, o nosso audiente lá das nossas redes parasociais, o Facebook, vai receber o livro da professora
Consciência em Revolução, professora Rosemary Salles. E a pessoa pode aproveitar na leitura desse livro, escrever a sua crítica nas margens do livro. O livro não é sagrado, o livro é para ser trabalhado, arado, plantado e colhido. Então, escreva os seus pensenes, os seus pensamentos, as suas parêmias, ao lado aqui das exposições da professora Rosemary. E como é que nós vamos fazer isso, Christian? Como é que a gente vai fazer? São para os 3 primeiros que entraram? O Christian, que está aqui conosco na técnica, ele vai ver onde eles moram, porque tem gente que está na Finlândia, outro está na Flórida, mas nada impede da gente ter contato com você, que entrou aqui primeiro na nossa revista de hoje. E ele... Quem de Minas Gerais? Marilux de Minas Gerais. Marilux, você já tem esse livro? Responde para nós. Se você já tiver, a menos que você também queira para oferecer a alguém. Então, nós temos 3 livros. Qual que é o segundo? A Rainildes entrou aqui também conosco. A Rainildes, ela entrou aqui logo cedo. A Rainildes Tavares. Onde você está, Rainildes? Como é que a gente pode fazer o livro chegar até você? Responda. Quem mais? Bechara. Adriana Bechara. Adriana Bechara é daqui mesmo, de Foz do Iguaçu, me parece. Então, vocês poderiam, por gentileza, entrar em contato conosco agora até o final do programa, nós ainda temos uns minutinhos, para você deixar onde nós podemos, de que forma nós podemos fazer o livro Consciência em Revolução, da professora Rosemary Salles, pesquisadora em Conscienciologia, já veterana. Desde quando, professora? 94. 1994, tem um tempinho, senhoras e senhores. Então, ela acumulou muita pensata nesses anos todos. Então, o livro está aqui à disposição de vocês. Eu vou passar a palavra à professora Rosemary para as considerações finais, para as suas despedidas, e nós, em seguida, encerraremos. Professora, fique à vontade, o microfone é seu. Ok, obrigada, Malo. Eu penso assim, que em termos de indicação, né, eu indicaria... o exercício da redação de pensatas, porque isso vai ajudar a pessoa não só a compilar os seus pensamentos, mas também a fazer com que a sua manifestação ela seja cada vez mais a nível de pensamentos, né? Então, por exemplo, a pessoa pode ver um momento que ela está vivendo, ela vai resumir aquele momento num pensamento, né, isso seria a síntese daquela vivência, e esse conjunto de experiências que ela vai grafando, ela vai guardando, né, isso ela pode publicar depois, mas esse exercício faz com que ela passe a ver, tanto ela mesma, quanto as coisas que acontecem, as coisas da vida, né, de uma maneira diferente. Então, na hora que você escreve sobre alguma coisa, às vezes, você deixa de ser você mesmo no sentido do emocionalismo e tudo mais, então você para poder pensar. Na hora que você faz isso, você está usando atributos da sua consciência, né, que são mais positivos, então o resultado provavelmente vai ser a escrita de pensatas mais positivas, né, então pode-se fazer um conjunto dessas pensatas, e a leitura das pensatas também ajuda muito nesse nível de reflexão, né, você quer fazer uma reflexão, você quer mudar o seu pensamento, você vai estudar pensatas, porque não tem como você continuar a mesma pessoa, a não ser que você vai ler por ler e sem valorizar, e aquilo passou batido. Mas a leitura de pensata, ela tem que ser seguida de uma reflexão, senão ela não faz sentido, né? Então, professora, nós agradecemos muitíssimo a sua presença aqui hoje, uma conversa bem construtiva, bem saborosa e bem consistente para quem está participando. Como faz para ter o livro? A Adriana Braga está perguntando aqui. Pode ser pelo Shopcons, para quem quer comprar. Shopcons, você entra, tem lá tudo explicadinho. Então, a professora Marilux está desejando um bom fim de semana para nós. O estudo, olha só. Isso, é uma pensata. Estudo, é uma pensata. E nós temos, a Adriana Bechara de São Paulo, ela está se comunicando aqui conosco, não há problema, a gente vai deixar o seu livro, o livro para você, que a Bechara foi uma das que entrou aqui mais cedo. Vocês não deixem de se comunicar conosco agora, mesmo após o programa, indicando como podemos fazer o livro chegar até você. Nós agradecemos demais a sua presença via online aqui via internet, agradecemos também ouvintes do Paraná, do Rio Grande do Sul, que estão sempre conosco, deixamos aqui
o nosso abraço e a sugestão de um fim de semana cheio de pensatas para vocês. Aliás, tem um domingo maravilhoso aí pela frente. Olha, quem sabe a gente troca o futebol durante alguns tempos, desliga um pouquinho a televisão e vai fazer uma pensata muito bacana. Um ótimo fim de semana para todos. Até sábado próximo.